Seja muito bem-vindo a mais um programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria imensa acolher você aqui pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube Frei Gilson / Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja bem-vindo. Este programa que estuda e medita a Palavra de Deus. Este livro que de fato ilumina a nossa vida, ilumina os nossos passos, mas que por tantas vezes é tão obscuro. Eu leio, não compreendo e precisa que alguém me explique. Este programa é alguém explicando para você páginas difíceis da Sagrada Escritura. Estamos no exato momento estudando sobre pecado original. Aliás, estamos chegando ao fim deste estudo, quase no fim desse estudo. Fizemos vários capítulos, vários programas sobre pecado original. E aqueles que acompanharam, eu tenho certeza que aprenderam muitas coisas. Aliás, você que perdeu qualquer um destes conteúdos, basta você acessar o canal do YouTube, dos que eu já te falei, e você vai poder, então, ver um por um e também mostrar para outras pessoas, enviar para outras pessoas, tá certo? É uma alegria ter você aqui. Pegue sua Bíblia, pegue o seu catecismo da Igreja Católica, seu caderno de anotações, porque vamos continuar aprendendo sobre pecado original. Antes eu quero acolher Dom José Falcão, que já está no nosso meio. Sua bênção, Dom José, uma alegria recebê-lo novamente. É uma alegria estar aqui com Vossa Reverendíssima, Deus abençoe. Dom José, estamos quase terminando o assunto sobre o pecado original, mas o que ficou muito claro em todos os programas que o senhor trouxe é: o pecado entrou na humanidade, esse pecado trouxe consequências, e esse pecado deu um certo poder ao demônio, que é o que nós vimos no programa passado. Então a pergunta que eu já faço para o senhor no início deste programa é: nós vamos ter que conviver até o fim com o autor do pecado, que é o diabo? Ou seja, a nossa vida será sempre um combate? Então não tem um dia de trégua? Até o fim da nossa vida, até o fim do mundo, será um combate? A resposta é sim para todas as perguntas. Temos que conviver com essa realidade medonha que entrou no mundo. O livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz alguma coisa assustadora. O demônio partiu para a terra. E não partiu, digamos assim, manso. Sim. O manso e humilde de coração é só Jesus. E Jesus pede que nós aprendamos com Ele a ser manso e humilde. Sermos mansos e humildes. Mas o diabo não. O diabo partiu para a terra. A primeira parte da resposta para Vossa Reverendíssima está aí no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Parece-me que na versão da Bíblia Ave Maria, eu já sei de qual o texto, o autor sagrado diz: terra, cuidado. Uhum. Cuidado, porque o demônio partiu para vós cheio de grande ira. Grande ira é outra tradução, cheio de fúria. Grande ira ou fúria, as traduções são muito parecidas. Aliás, enquanto Vossa Reverendíssima vai ler aí, eu vou ver como está na Bíblia de Jerusalém. Ou grande ira ou fúria. Aí parece que é grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Primeiro vamos ao texto, porque o texto já responde sim à pergunta de Vossa Reverendíssima. Por favor. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A tradução da Bíblia de Jerusalém é parecida. Desceu para junto de vós cheio de grande furor. Uhum. Mesma coisa. Uhum. Sabendo que lhe resta pouco tempo. O que assusta aqui é cheio de grande ira, grande furor. Então, o sentimento dele é só ódio. Sim. E não é uma quantidade pequena de ódio. É grande ódio, grande furor. Bem, essa não é a última palavra, porque ele não está sozinho e a misericórdia de Deus é maior do que o furor dele. E já vimos aqui que ele tem poderes limitados.
e que ele não age sem os parâmetros de Deus, sem a permissão de Deus, etc, etc. E isso é até ao fim da história. Quem lê o livro do Apocalipse, lá nos capítulos 19 e 20, já no capítulo 20 nós temos a derrocada do diabo. Sim, o julgamento do Senhor, o triunfo de Deus Todo-Poderoso, a condenação dos réprobos e o diabo definitivamente precipitado no abismo, onde ele já se encontra, mas por ora age na terra, porque ele partiu para a terra cheio de grande furor. Sim, a resposta à pergunta de Vossa Reverendíssima é um contundente sim. Temos que conviver com essa realidade. E não por acaso, o último pedido do Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo contemplou essa triste realidade. A última palavra do Pai Nosso é Ele. Mas última, atenção, a última. Porque a primeira palavra é Pai. Sim. Pai Nosso, livrai-nos do mal. Então, o Pai Nosso começa com o Pai e termina com o maligno. Mas a história da humanidade não termina com o maligno, termina com o triunfo de Jesus. Mas a resposta é sim. Temos que conviver. Daqui a pouco, acho oportuno a gente ler o parágrafo 409 do Catecismo da Igreja Católica. Ele reconhece tudo isso, né, que eu acabei de dizer, e vai mais além. A vida da gente é um combate. São Paulo descreve no famoso texto A Armadura do Cristão exatamente esse combate. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. E aí ele recomenda que nós nos revistamos da armadura de Deus para lutarmos e nos mantermos imunes, não atacados pelos dardos inflamados do maligno. A primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, vai mais além e diz: o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge. Se você junta 1 Pedro, buscando a quem devorar, resistir e firmes na fé, o leão que ruge está cheio de furor. Apocalipse 12, 12. Vamos ao parágrafo 409, eu disse? 409. Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, 1 João 5,19, faz da vida do homem um combate. Aí, agora a citação da Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, um texto muito bonito. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Envolvido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Ele não pode alcançar sua unidade interior senão com grandes esforços e com o auxílio da graça de Deus. Até o fim vai ser um combate. Até ao derradeiro instante da história da humanidade e até ao derradeiro instante, em consequência da história individual de cada pessoa, a vida aqui na Terra será sempre um combate. O céu não se conquista, o céu não se adquire com paciência, sem dúvida alguma, mas, digamos assim, de graça, não é? Sem violência. Sim, Mateus capítulo 11, de 11 a 12, o reino dos céus sofre violência e só os violentos é que conquistam. Vale a pena depois citar esse texto, sim. Ô, Dom José, ficou claro, então, que a nossa vida é um combate até o fim da nossa vida, até o fim da humanidade. O senhor citou um texto importante de Efésios 6. Sim. Porque o que fica claro, então, é que ele virá com fúria. Só que aí Paulo, então, fala que eu tenho que ter uma arma para me proteger, uma armadura. Agora, quando nós lemos Efésios, o senhor não poderia agora explicar para as pessoas que armadura é essa? O que significam aquelas armaduras? Porque, para que a gente entenda como que se defender desse ataque do demônio. Tá bem, veja que a gente está tratando do pecado original, ele vai para Efésios capítulo 6, mas a culpa é dele, Efésios capítulo 6. Primeiro, eu acho importante a gente ler o texto e depois ele de 10 ao versículo 17.
Isso. São 7 versículos, 8 versículos, que vale a pena a gente ler. E foi oportuno também, porque diante de um inimigo com grande furor, diante de um inimigo com grande ira, nós temos então, do lado de lá, do lado dele, sim, um exército furioso. Não existe outro sentimento do inimigo e dos seus subordinados contra Deus e contra nós, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, outro sentimento senão o furor, a ira, o ódio, etc. Por quê? Simplesmente porque ele odeia. Não vamos buscar explicação. Se tornou opositor de Deus, se tornou inimigo de Deus, se tornou, e consequentemente de tudo aquilo que Deus fez e faz, e particularmente do homem, por causa de quem Jesus morreu. Aí é que a ira dele é maior. Muito bem. Então, agora a leitura da armadura do cristão, o texto clássico, talvez em linguagem militar, o texto mais importante que mostra do que é que nós podemos dispor para nos preservarmos, nos precavermos e sairmos vitoriosos diante dos ataques de Satanás. Efésios 6, de 10 a 17. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. A imagem é muito sugestiva. Primeiro, uma pontuação. São Paulo era um judeu. E um judeu que viveu numa época, a época em que o Império Romano dominava a Terra Santa. Uhum. E o exército romano tinha, digamos assim, tropas. Os soldados romanos, muitos deles ali presentes na prisão de Jesus, na flagelação de Nosso Senhor, no itinerário dele até o Calvário, os guardas que tiraram a roupa de Nosso Senhor e dividiram em 4 partes, o manto, distribuíram entre eles, aquele que transpassou o lado de Jesus, ou seja, os soldados. Os soldados romanos, eles tinham vestimentas de trabalho, e particularmente vestimentas de guerra. A armadura deles, isto é, aquilo de que eles se revestiam, e não apenas as vestes deles, mas também as armas, que São Paulo divide na primeira e na segunda aos Coríntios, particularmente na segunda, em 2 categorias: armas defensivas e armas ofensivas. Ok? Uhum. O que é uma arma defensiva? É uma arma de que você se utiliza para se defender. E o que é uma arma ofensiva? É uma arma que você utiliza para atacar. Pergunto a Vossa Reverendíssima, uma flecha, arco e flecha. Arco e flecha é uma arma defensiva ou ofensiva? Ofensiva. Ofensiva, porque você joga para atacar o inimigo. A espada? Ofensiva. Ofensiva. Agora, cuidado, viu? E defensiva também. A arma? Certo, até certo ponto, mas, na verdade, quando você faz isso, é para atacar. Mais ofensiva. Ela é mais ofensiva do que defensiva. O escudo? Defensiva. Defensiva. A couraça? Defensiva. Defensiva. As sandálias? Ele vai falar aqui das sandálias, né? Só que a sandália é ofensiva, sabe por quê? As chamadas caligé. Caligé são aquelas sandálias, mas não é uma sandália qualquer. Essas sandálias, na ponta, elas tinham pregos. Pregos. Para quê? Quando a luta era corporal, o que era que o soldado fazia? O inimigo tinha que ter cuidado, porque o outro fazia assim, e se pegasse, e provocava hemorragia e tal, e o fulano, enfim. Então, as sandálias, elas tinham pregos.
Então, arma ofensiva. Muito bem, isso é importante para a gente entender o que São Paulo faz. Aqui nós estamos diante de alegorias. Sim. Isto é, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembra? Sim. A couraça da fé. A couraça que é a fé e assim por diante. Então, para a gente entender que essa linguagem de São Paulo é tirada do meio militar do seu tempo. Hoje os soldados não usam mais essas armas, Exército, Marinha, Força Aérea, aqui no Brasil, a não ser espada. Espada hoje é arma branca, né? Os soldados geralmente usam arma de fogo, né? Que no tempo de Jesus não tinha ainda, não tinha inventado a pólvora. Bom, em todo caso, aqui está a armadura. Agora vamos uma por uma. Isto. Para a gente entender essa realidade belíssima. E vocês vão aproveitando, minha gente, porque Dom José nos trouxe no início do programa que a nossa vida é um combate. O demônio vem com grande furor. E por isso que eu provoquei, porque tá bom, e nós vamos fazer o quê? Aí a armadura. Então nós temos que nos proteger desse ataque que não tem jeito, virá. Então agora Dom José vai uma por uma para a gente se proteger. Perfeito. E a prova de que aqui estamos diante de alegorias é que os inimigos que temos que enfrentar, eles não são de carne e osso. Sim. Certo? O versículo 12 diz, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, príncipes deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Os demônios, os anjos decaídos. Bem, agora, sob o título, uma palavra que engloba toda essa armadura, São Paulo utiliza no versículo 13 a armadura de Deus. Ok? Ou seja, é o conjunto de vestes e de objetos e de utensílios próprios de uma batalha. Os que vão vir em seguida. Para que possais resistir e manter-vos inabaláveis. Veja, tem uma dimensão negativa, de resistência, digamos assim, passiva, porque os ataques virão, mas se você souber utilizar bem, você pode resistir e permanecer inabalável. Isso significa que os inimigos vêm para duas coisas: para que você não resista e para que você não permaneça em pé. Jesus vai dizer isso em João capítulo 10, versículo 10, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Bem, então agora vamos à primeira vestimenta, a cintura cingidos com a verdade. No capítulo 8, versículo 44 de São João, Jesus diz que o demônio é pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Por que a verdade permanecer cingido? O que é cingido? Você tem um símbolo, um cordão, ok? O cordão, ele era utilizado pelo judeu que usava uma túnica e por cima um manto, certo? O símbolo, com ele você cingia mais ou menos a altura dos rins, certo? Para que você pudesse caminhar com mais desenvoltura. Com o símbolo aqui, você apertava e levantava, por assim dizer, um pouco a túnica para você não pisar nela, não tropeçar, não se enganchar e assim por diante. Significa, o corpo está protegido, o corpo está ornado, o corpo está, digamos assim, amarrado, atrelado a. Certo. Então, cingidos com a verdade. Peguemos as armas opostas. Cito algumas: fingimento, hipocrisia, traição, embustes, patifarias, qualquer tipo de mentira, iniciativa, calúnia, injúria, difamação, etc. O que não corresponde com a verdade, o fingimento, a teatralidade, etc., que são formas de enganar, de passar as pessoas para trás, de iludi-las, não é? Certas violações da lei, certas coisas camufladas, alteradas, manipuladas, escondidas, colocadas debaixo do pano, sob uma penumbra de não muita clareza, etc. Esses sinais indicam exatamente isso.
o demônio age dessa forma, enganando, trapaceando, violando a lei, enganando, sei lá, estelionato, falsificação, alteração. Todas essas palavras, elas indicam, isso é fumaça do diabo. Isso não vai longe. Cingido com a verdade. Verdade nas suas palavras, verdade nos seus negócios. Pão, pão, queijo, queijo, queijo. Sim. Meus negócios são todos certos. Se vier alguma fiscalização da Polícia Federal, disso, daquilo, outro, da Receita Federal, malha fina do imposto de renda, sei lá, estou tranquilo. O demônio não toca este, porque se está na verdade. A retidão que marca, que caracteriza a personalidade dele, a sinceridade, a probidade. Ficou claro a primeira? Cingido com a verdade. E a verdade é Cristo, então é a pessoa estar em Cristo. Ficou muito claro. O diabo, então, encontra brecha quando você vai para a mentira. Ele é pai da mentira. João 8, 44, por favor. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Quaisquer que sejam as modalidades de mentira, é fumaça de Satanás. Quem permanece na verdade diante de uma falcatrua, ele diz, isso eu não assino. Não participo disso, não. Isso não é correto, não. As pessoas de hoje dizem uma mentirinha. Uma mentirinha tem diferença, Dom José? Não tem não. Quem é capaz de fazer uma mentirinha? Esse é o problema, né? Do diabo. O diabo comece com um pouquinho, não tem nada demais, etc. Depois vem as coisas grandes e tal. A primeira fumada do maconheiro não foi de 10 cigarros, foi o primeiro gole, ou o primeiro isso, o primeiro aquilo outro, o primeiro roubo disso, daquilo. Começa sempre com coisa pequena, sim, é verdade. Aí, uma mentirinha agrada a um diabinho, mas não é um diabinho, é um diabão que quer que você pense que aquela mentira não tem nada de mais. Começa assim, mentiroso, pai da mentira. A arma, então, cingido com a verdade. Ficou claro. Bem, vamos agora à segunda arma, cingidos com a verdade. Cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. Alguém poderia dizer aqui, couraça. O que é a couraça? A couraça é uma armadura, digamos assim, é uma proteção. Hoje nós diríamos uma colete à prova de balas, ou outro tipo de colete, enfim. Não. Naquele tempo havia vários tipos de couraça. A couraça de bronze, a couraça de ferro, é uma coisa pesada, né? Então, couraça é uma coisa que você veste aqui por cima e que protege aqui. Protege para quê? De você levar pancadas, ou tem certos órgãos aqui. Todo o tronco, ele tem vários órgãos que são vitais. O coração, os pulmões, os rins, o tórax também, o abdômen, enfim, é uma parte importante com vários órgãos vitais do corpo. Então, você tem que estar protegido aqui na frente e também aqui atrás, né? Vários tipos de couraça. Bem, couraça da justiça. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, de que justiça nós estamos falando? Não é a justiça desse mundo. Quando Jesus diz no Sermão da Montanha, na bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando de que tipo de justiça? Eu convido Vossa Reverendíssima a abrir a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Versículo 30. Revestidos da justiça, da couraça da justiça, é revestido de Cristo. Por quê? Porque, veja, cuidado para não transpor, atenção todos, cuidado para não transpor categorias do mundo pagão para dentro da Bíblia. Como se tratasse da justiça do tribunal de primeira instância, do tribunal de segunda instância, do tribunal regional eleitoral, do tribunal disso, do tribunal daquilo. Não.
Que justiça é essa de que Jesus fala? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça tem um nome, é uma pessoa. Por favor, versículo 30. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quem é a justiça? Jesus. Esteja revestido de Jesus. Aqui está a couraça. Revestido da sua palavra, revestido do seu poder, revestido da sua verdade. Revestido da sua doutrina. Aquela palavra, como é que se aplica aqui? Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. É justiça isso também? Bem, dá a César o que é de César, naquilo que compete a César, suas leis, suas decisões, sua autoridade, dê a ele, desde que isso não fira a legislação de Deus, a própria autoridade de Deus, enfim. E dê a Deus o que é de Deus. São dois níveis, são dois âmbitos separados. Ficou claro aqui o revestido, a couraça da justiça? Quem é a justiça? Cristo. Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Mas está terminando o primeiro bloco. Está uma bênção, nosso programa. Olha, preste atenção porque você está recebendo de mão beijada aí as armas, a armadura para você se proteger desse combate. Porque ficou muito claro que o diabo estabeleceu contra nós um combate que vai até o fim do mundo. Então nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já retorna para o segundo bloco. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. Saiba que é sempre muito bom ter você aqui conosco. Eu sempre gosto de dizer que você está nessa mesa conosco, tá? Sinta-se aqui nesta mesa, eu fazendo perguntas no seu lugar para Dom José Falcão. Estamos meditando sobre a armadura de Deus. Como que a gente vai se defender dos ataques do demônio? Efésios capítulo 6 está nos ensinando como que a gente se protege. Já vimos a cintura cingidos com a verdade, Efésios capítulo 6, versículo 14, e já vimos o que é o corpo vestido com a couraça da justiça. Agora, Dom José, versículo 15, o que significa esses pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz e por que isto faz parte da armadura anunciar o evangelho? Sim. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou a verdade vos tornará livres, João capítulo 8, versículo 32, nós temos o ato da liberdade de tornar uma pessoa livre significa você invade o cativeiro e tira a pessoa do cativeiro, correto? Sim. Muito bem. O demônio é o pai da mentira. O demônio é o príncipe das trevas. O evangelho é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Ora, quando você anuncia o evangelho, ide pelo mundo pregar o evangelho, você está levando a luz que é Cristo. E você está tirando das trevas aquele que antes não conhecia essa luz. E as trevas se intimidam com a luz. Tem um ambiente fechado. A luz acendeu. Pronto, as trevas têm que dar o lugar na hora. Ela se impõe porque ela é luz. E as trevas não têm alternativa senão fugir. Sim. Ao povo que andava nas trevas surgiu uma grande luz. Luz, a primeira leitura da missa da noite do Natal e também da Páscoa, noite do Natal, sobretudo. O povo que andava nas trevas viu a luz. E, ora, por que o Evangelho tem relação com as sandálias? Lembra que no primeiro bloco eu falei das cáligas, as sandálias dos soldados romanos que tinham pregos, ok? Então, o anúncio do Evangelho não é um instrumento de defesa, é um instrumento de ataque. Porque se você vem com a mentira, eu vou com a verdade. Cristo usou ela nas tentações. Claro, sim. O diabo usou, só que deturpou. O Senhor ordenou seus anjos, cabra sem vergonha, usou o Salmo 90 para tentar enganar Jesus. Jesus responde também com a palavra de Deus. Sim, nem só de pão vive o homem, mas da palavra da boca de Deus. É um texto do Deuteronômio. E Jesus responde à malvadeza de Satanás, que citou o Salmo 90 com outro texto também da Escritura. Adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Isso na terceira tentação. Enfim, Jesus retruca sempre com a palavra de Deus. É um instrumento de ataque, sem dúvida alguma, não tem para onde correr. Muito bem. Então, ficou claro aqui a relação do pé
calçado de prontidão, isto é, eu estou pronto para atacar. O evangelho não é para se defender, o evangelho é para atacar. Não, só que... A verdade está aqui. Saia dela, reaja a ela. Então, o evangelho é arma de ataque. E esta é uma arma onde eu tiro as pessoas do domínio do demônio. Sim, de novo, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação é sempre o fruto de uma ação ostensiva que quebra os grilhões e tira a pessoa. Em Isaías 61, Jesus citou Isaías: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova, libertar os cativos. Sim. Os cativos, lembra disso? Sim. Em Lucas capítulo 4, ele citou Isaías capítulo 61. Então, o evangelho é um instrumento de ataque, é uma arma de ataque. Então é muito interessante, porque numa guerra, se eu quero ganhar uma guerra, ninguém vai ganhar a guerra sozinho. Eu preciso do Senhor para comigo a gente ficar mais forte. Então, o evangelho dado a você, a gente se torna mais forte, ou seja... Exato, exatamente. E a imagem da guerra significa que você tem várias armas. Pensemos no exército brasileiro. Você tem infantaria, você tem cavalaria, você tem artilharia, você tem comunicações, engenharia, tem as outras armas, né? E as outras forças também. Você tem os aviões. Forças aéreas. E você tem a parte da marinha. É uma ação conjunta, não é? E dessas armas você tem as que defendem, por exemplo, o grupo de artilharia antiaérea. Aqui mesmo em Brasília, aqui pertinho, 5 minutos daqui da Canção Nova, tem o grupo de artilharia antiaérea, né? Onde os mísseis dos inimigos, quando são lançados, nós temos os nossos escudos aqui para defender, para não permitir que os mísseis caiam nas nossas cidades ou atinjam o nosso território e assim por diante. Bem, mesma coisa, a linguagem é a mesma linguagem militar. No caso aqui, o evangelho calçado com o evangelho. Prestem atenção. O que significa calçar o evangelho? Não é rebaixar o evangelho e colocar na sandália. Não, é exatamente para mostrar que a sandália tem pregos. E pregos com os quais o soldado, olha, no contato corporal, ele ataca. Ele não somente ataca com a mão, onde está o escudo, não é? Para se defender, e a espada na outra mão, mas também as sandálias estão com armas, né? E armas de ataque. Porque se esses preguinhos pegarem na perna, dá um problema danado. Por isso que certas armaduras, com uma armadura também aqui nesse osso, não é no fêmur, é nesse outro aqui, do joelho até o pé, também protegida. Por causa de quê? Para não levar chute das sandálias que tem os pregos. E aí São Paulo associa isso ao Evangelho. Muito bom. Ok? Podemos ir para a próxima? Depois, sobretudo, embraçai o escudo da fé. Com que possais apagar a todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é uma arma defensiva. Sim. Defensiva, isto é, normalmente você tinha duas correias de pano assim, na parte de trás, e geralmente o formato é cilíndrico, às vezes redondo, às vezes quadrado, enfim, com algum desenho daquela arma, daquele batalhão, daquela legião, ou do próprio Império Romano, onde você vai com ele, né? Porque o inimigo vem para atacar e você defende. Muito bem. A fé. A fé é um escudo. Dardos inflamados. Os embustes das falsas religiões, das heresias, das filosofias enganosas, os dardos do sincretismo religioso, da mistura da verdade com a meia-verdade, da verdade com aquilo que é incompatível com o Evangelho. Aquela salada, sabe, aquele angu que mistura elementos culticos, litúrgicos, doutrinais, do Evangelho com outras realidades. Aqui não. Aqui é Evangelho puro. Nem vem que não tem. Pum! Volta. É radical, é antiquado, como é? Conservador, isso, aquilo. Claro que é conservador. E o escudo é para quê? É para conservar ou não é? É para defender ou não é? Aqui ninguém ataca não, meu amigo. É muito bonita essa imagem.
Por isso é importante a gente compreender os dardos inflamados do maligno, isto é, falsas religiões, falsos conceitos, embustes, meias verdades, coisas falsas, embustes, enganos, e isso mais do que nunca nos dias de hoje a gente percebe. O que está em 2 Timóteo 4:3, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões, pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Disse tudo, sim. Avancemos. Ficou claro o escudo? Avancemos agora. Versículo 17. Tomai, enfim, o capacete da salvação. O capacete da salvação, é agora. Ok, capacete da salvação. O capacete, ele é uma arma defensiva. Você coloca na cabeça, vários tipos de capacete, né? Os romanos tinham vários tipos, os egípcios tinham vários tipos, os bárbaros, enfim. Em todo caso, o revestimento é de uma matéria dura, capaz de suportar um eventual ataque, uma pedrada, uma flecha, uma espada e assim por diante, para preservar essa parte do corpo, que, não por acaso, é importantíssima. Lembra quando Deus disse para a serpente, ela esmagará a tua cabeça? Lembra disso? Uhum. Muito bem, a profecia para destruir o poder do inimigo. E ela não toca na cabeça da mulher. A serpente é autorizada a picar o calcanhar da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar. E ela esmagará a tua cabeça. Percebeu a diferença do calcanhar para a cabeça? Uhum. Então, na cabeça da mulher você não vai tocar. Eu permito que você toque o calcanhar. Já a mulher vai esmagar a sua cabeça. No caso dos cristãos, o que é que a ideia do capacete evoca? Evoca isso. É ali onde você decide, entende, reflete, e ali onde você decide. É o centro, digamos assim, o cérebro. Na casa do meu pai há comida em abundância e eu aqui passando fome. É a reflexão do jovem na parábola do filho pródigo. O capacete da salvação. A certeza de que você foi salvo pelo sangue de Cristo. A convicção de que o amor de Deus é maior do que o pecado proposto pelo maligno, de que as trevas, elas são uma ilusão e de que, voltando para a casa do Pai, você vai ser acolhido, você vai ser libertado. O capacete da salvação. A certeza de que você foi salvo, de que Cristo Jesus morreu na cruz por você, isso de forma alguma permite que o diabo penetre, atinja o centro do seu coração, da sua vida, que é a sua razão iluminada pela fé. Eu fui salvo pelo sangue de Jesus. Então, ou se até agora não fui, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Sim. Então, é o ataque do diabo na mente, nas decisões. Sim. Então, entender que você precisa dessa salvação para se proteger. Correto. Disso. O capacete tem relação com a cabeça. E a cabeça é a sede do cérebro, onde residem a capacidade de entender e de decidir. Sim. Na casa do meu pai há comida em abundância. Isso é reflexão, correto? Sim. Vou levantar-me. Vontade. Uhum. O diabo não toca nisso. Se você quiser, e você olhar para aquele que morreu na cruz, mesmo você estando na pocilga, o diabo não tem como impedir isso de você, porque você está com esse capacete. E esse capacete preserva você da possibilidade de ser atacado ou confundido pelo demônio. Quem nele crê não será confundido. Sim, a imagem é muito bonita também. E por fim, e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, uma arma de ataque. Uma arma de ataque que tem relação, eu diria, com o Evangelho que está no versículo 15. Veja que interessante, no versículo 15 você tem as sandálias associadas com o Evangelho. E você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a palavra relacionada com algo que está na sua mão. O Evangelho está no seu pé, calçado de prontidão com o Evangelho, para anunciar o Evangelho da paz. Lembrando aquela imagem do profeta Isaías, como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Então, o Evangelho no pé
e o Evangelho na mão, que é a espada do Espírito. Sim, essa é a armadura, que a gente poderia desdobrar aqui por mais uns 500 programas, mas a gente vai morrer daqui a pouco. Precisa aproveitar o tempo com outras coisas. Mas eu acho que foi bom, Dom José. Foi bom. Você está gostando? Eu tenho certeza que é muito importante tudo que a gente discutiu aqui agora. Coloque em prática essas armas, essa armadura. Se revista dessa armadura para você vencer o demônio. Dom José, a gente pode dizer que depois do pecado, em alguns momentos na história, Deus abandonou a humanidade? Jamais, jamais, jamais. Aliás, no próprio contexto do capítulo 3 do livro do Gênesis, depois que o Senhor chama a atenção a Adão, e Adão disse, eu vi teus passos no jardim, me escondi porque estava nu. E quem te disse que estavas nu? A mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. O Senhor se dirige à mulher, a mulher também não assume seus atos. Foi a serpente que me seduziu e eu comi. Depois de falar com os dois, ele olha para a serpente. Sim. Aqui já é a promessa que a gente tratou ainda há pouco. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre toda a descendência dela. Tu lhe ferirás o calcanhar enquanto ela esmagará a tua cabeça. E aqui começa a história da humanidade, que vai ter muitos reveses, muitos altos e baixos, a queda da humanidade, a multiplicação do pecado, depois passando por Noé, o dilúvio, depois do dilúvio a humanidade volta a pecar, o episódio da Torre de Babel, depois avança-se até, dando alguns pulos, chega até Abraão, né? Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, todas as intempéries da história do povo hebreu a partir do nosso pai na fé, a história do Egito, José do Egito, depois os 430 anos, depois o sofrimento do povo, depois a libertação, depois o caminho para a terra prometida durante esses 40 anos, quedas do povo hebreu. Deus sempre do lado do povo hebreu, nunca abandonou esse povo, castigou, puniu, advertiu, etc., enviou os profetas, punições, mas sempre como expressão da sua misericórdia, não abandonou o seu povo. Toda a história de Israel, nesses 1.800 anos, até nosso Senhor Jesus Cristo, de Abraão até nosso Senhor, é a história de um Deus que jamais abandona o seu povo. Com Jesus Cristo nem se fala. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ao longo da história, por meio da igreja, a bondade de Deus para com a humanidade. Deus nunca abandona a humanidade. Sua solicitude, com tantas provas, com tantos sinais, com tantos prodígios e também com tantas aparições, com tantas provas inequívocas de que Deus ama a humanidade, apesar de adverti-la seriamente, de recordar que castigos podem vir, que punições podem acontecer, várias mensagens, Lourdes, Fátima, La Salette, Medjugorje, etc. Sempre o cuidado de Deus, a solicitude dele pela humanidade. A resposta é: jamais Deus abandonou a humanidade, nem vai abandoná-la. Sobre isso, eu pediria à vossa reverendíssima que lesse 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, os parágrafos 410 e 411. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o reerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher e da vitória final de um descendente desta última. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte e morte de cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. Além disso, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo. Maria como nova Eva. Foi ela que primeiro e de forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado, conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. E durante toda a vida terrestre, por graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. O que eu acho bonito nesse texto é que uma das provas de que Deus não abandona a humanidade é a presença
discreta, mas solene e eficaz da Virgem Maria na história da humanidade. Ela como coadjuvante, vamos chamar assim, já que o ator principal é Jesus, como coadjuvante insigne, mais destacada, que intervém nos acontecimentos da história. São João Paulo II, os tiros que ele levou no dia 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, um ano depois ele volta para Fátima, vai a Fátima, para entregar a bala que foi tirada do seu corpo no altar da Virgem. Essa bala foi fundida na coroa da imagem de Nossa Senhora, que hoje está guardada no santuário. Não está na capelinha das aparições, ali é uma réplica. Mas a coroa mesmo, com a bala fundida, acho que está protegida num museu, enfim, com muita segurança. E João Paulo II vai lá. E o curioso é que no dia 12, foi 13 de maio de 81, correto? E a entrega solene foi no dia 13 de maio do ano seguinte. Ele chegou lá no dia 12 de maio de 82. No dia 12 de maio de 82, o Serviço Secreto de Israel, de Portugal, conseguiu prender a poucos metros do Papa um padre da Igreja Católica Apostólica Romana que estava prestes a matar São João Paulo II. Nossa. Sabia disso? Sim, já tinha. Um padre já havia sido demitido do Estado clerical. Ele ia matar o Papa. Então, veja, e de novo São João Paulo II, nos seus discursos, sempre reconhecia, no caso do atentado da Praça de São Pedro, uma mão materna. Ele disse, uma mão materna desviou a bala do que poderia ser um trágico acontecimento, ou seja, não sei se foi no pulmão, enfim. A bala passou perto do seu pulmão e, se atingisse, era morte imediata. Nossa Senhora manifestou sua intervenção. Por isso que me toca muito aqui esse texto, parágrafo 411 do Catecismo, a presença de Nossa Senhora como a dizer, eu, Deus Todo-Poderoso, não abandono a minha humanidade e, excepcionalmente, permito que a Mãe do Salvador intervenha. E ela intervém com essas aparições, com a sua solicitude, com a sua presença, com o seu dedo materno, a São João Diego em Guadalupe, a Margarida Maria Lacoque, o próprio Jesus nas aparições do coração de Jesus, a Santa Faustina, a monja, a religiosa polonesa, a Melanie Maximino nas aparições de La Salette, a Bernadette Sobiru em Lourdes, a Lúcia Jacinto e Francisco em Fátima e assim por diante. A presença de Nossa Senhora na história. E outros lugares do mundo, também no Brasil, Então, a presença discreta, mas atuante, incisiva, materna, doce e, ao mesmo tempo, séria da bem-aventurada Virgem Maria nos destinos da humanidade. Depois de tantos programas sobre o pecado original, parece que a tragédia é gigantesca, mas o senhor vai terminando dizendo que Deus deu um novo Adão e Deus deu uma nova Eva e que a graça é muito maior do que todo esse pecado. Por fim, Dom José, eu quero lhe perguntar, para concluirmos essa longa jornada, essa investigação sobre o pecado original, uma última pergunta. Por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? Eu buscaria uma primeira etapa da resposta na frase que ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E se existe uma característica de Deus, é a ausência de impedimento. Deus, para agir, não está impedido por nada nem por ninguém. Correto? Claro que Deus, quando age, só age de acordo com o seu ser. Deus não age para o mal. Deus não pode ser outra coisa senão Deus. E Deus não pode ser outra coisa senão o seu sentimento que é amor. Deus não pode agir sem amar. E não ama sem que Ele manifeste o seu desejo, sua misericórdia ao criar, para que a criatura também participe do seu amor. Bem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem com a prerrogativa de não
ser impedido de decidir, ainda que ele decida contra nós, ainda que ele decida contra Deus, ainda que ele peque. Eu buscaria na Escritura, nesses textos, uma primeira etapa da resposta. A segunda etapa, eu pediria a ajuda do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 412, e Vossa Reverendíssima, temos menos de 3 minutos, vai dar uma carreira desembestada para ler o texto onde tem a resposta. Por que, no entanto, Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Santo Tomás de Aquino diz: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior, donde a palavra de São Paulo: onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. E o canto do Exultate: ó feliz culpa, que mereceu tal e tão grande Redentor. É o mistério do mal, do qual Deus soube tirar um bem maior. Claro que nós devemos olhar para o pecado de Adão, mas por uma questão de fé, temos que olhar o pecado de Adão e olhar para o Calvário. Ó culpa feliz! Olha o que diz Santo Agostinho: que mereceu tal e tão grande Redentor. Ou seja, meu Deus, o Senhor permitiu que Adão pecasse, que nós pecássemos, que Adão prevaricasse, que nós prevaricássemos. Mas o teu amor, depois que não os impediu e que não nos impede, em vista da vossa misericórdia para com essas pobres criaturas, vós vos encarnastes e morrestes na cruz para abrir as portas do paraíso para todos nós. É o mistério. Ó culpa feliz, que mereceu tal e tão grande Redentor. O que cantamos no Exultate responde bem à pergunta de Vossa Reverendíssima. Falta um minutinho, mas me veio aquela imagem lá no Santo Sepulcro, onde foi colocada a cruz de Cristo. Embaixo tem a caveira de Adão, não é isso? Eu acho Era uma piedosa tradição judaica que acreditava que Adão foi sepultado ali onde Jesus foi crucificado. Mas é bonita a linguagem, né? O sangue de Cristo que remide o pecado, né? É bonito assim. Gente, terminamos mais um programa e olha, terminamos toda a explicação sobre o pecado original. Semana que vem, nós vamos começar a estudar se o pecado dos seus pais, o meu pai se chama Jorge, minha mãe Helena, o pecado da minha mãe, do meu pai, passa para mim? Essa é uma dúvida que muita gente tem e nós vamos entrar nesse vespeiro aí. Então, quero convidar você a estar conosco na próxima semana. Deus te abençoe, mande este programa para mais pessoas, avise para mais pessoas e até semana que vem. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.